Boa tarde, meus amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. A despeito de todas as lutas da vida, a obra do Senhor sempre continua. A Igreja do Senhor vem desde Adão e Eva, caminhando nesses altos e baixos da vida e lutando pelo Senhor firmemente. E o apóstolo Paulo também experimentou isso. Portanto, não foi diferente com ele o caminhar cristão junto aos demais irmãos. E em sua carta aos Romanos, ele traz uma série de saudações, bem ampla inclusive, apontando diversos irmãos que estavam sendo bênção na vida dele por meio da dedicação ao Senhor Jesus. E ele, no capítulo 16, nos diz o seguinte: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo à igreja em Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, e de mim inclusive. Observe que essa irmã recebeu um certo destaque, mas não é a única pessoa, porque também nós temos Priscila e Áquila, que eram cooperadores do apóstolo Paulo. Ele não diz apenas Áquila, ele diz Priscila e Áquila, ou seja, ambos estavam cooperando. É importante esse destaque, porque ainda que o próprio apóstolo Paulo diga que a mulher não deve ensinar na igreja, que não deve, portanto, assumir esse papel de conduzir a igreja do Senhor Jesus por meio do ensino, por meio da palavra do Senhor, ainda que ele mesmo disse que ela deva aprender e que deva se dedicar, portanto, a servir, como ele diz em Tito, ensinando as demais irmãs por meio de uma vida piedosa, de exemplo, e, é claro, também por meio da instrução, principalmente aquelas que precisam aprender a instrução. O mesmo apóstolo que dá delimitações bem claras do papel do homem, do papel da mulher, como, por exemplo, também quando fala em Coríntios sobre a questão das funções de cada um, homem e mulher, respectivamente. É o mesmo que está recomendando uma irmã que estava servindo ao Senhor. Então, observe que o texto, junto aos demais, nos ajuda a compreender que ter papéis diferentes no cristianismo, dentro da Igreja de Jesus, ou seja, Jesus ter delimitado o papel do homem e o papel da mulher, não significa, em hipótese alguma, a supervalorização de um em detrimento do outro, ou a inutilização completa de um, que no caso seria a mulher, como alguns acham que seria a ideia. Não. O apóstolo Paulo teve várias mulheres sendo instrumento de bênção na sua vida e ministério. Essas mulheres contribuíram de várias formas. Essas mulheres, elas serviram, elas se dedicaram com os seus bens. Essas mulheres piedosas foram bênção para as pessoas. Essas mulheres ajudaram a instruir outras mulheres, principalmente as neófitas, as mais jovens. Então, veja que dentro do cristianismo, a mulher tem sim, não só pode, ela deve ter um papel realmente ativo, de forma que glorifique a Deus por tudo aquilo que ela recebeu. Quando a gente diz aquilo que recebeu, significa que Deus quer que ela faça o seu melhor com o seu papel, ou seja, Deus deu a ela diversas competências e às vezes também contexto socioeconômico, benefícios, como por exemplo aquelas mulheres que tinham um padrão social mais elevado e puderam então também investir no ministério do apóstolo, ajudar as igrejas. Veja que algumas delas, inclusive, tiveram igrejas na casa dela. Olha aí o papel importante. Abriu a porta da casa para que a igreja do Senhor estivesse servindo ao Senhor, para que a igreja do Senhor estivesse glorificando a Deus na casa dela. Então, observe que
A mulher, ela poderia ser um papel, ter uma participação fundamental na igreja, sendo que a igreja estava dentro da casa dela. Então, o que a gente deve pensar a respeito dos papéis? O que Deus quer de fato? O que Deus realmente quer para cada um? Qual o papel que Deus quer que cada um desempenhe? Então, não pense na inutilização, não tem nada para fazer. Porque em nossos dias o problema é que as pessoas têm centrado o papel do cristão dentro da igreja em basicamente um ou dois, ou simplesmente na liderança. E isso não é verdade, porque Deus não só deu à igreja o papel da liderança, mas também vários outros nas listas de dons que o apóstolo Paulo traz para nós em Romanos, Coríntios, Efésios. Não temos muitas repetições, ou seja, a lista não é exaustiva. E, portanto, mulheres também devem ser um instrumento de bênção, aquilo que Deus quer que ela seja um instrumento de bênção. Veja que essa mulher estava sendo. E ele vai citar várias pessoas que estavam sendo grande bênção, como nós mencionamos, Priscila e Áquila, que ele chama de cooperadores em Cristo Jesus. Então, observe que o foco é Cristo. Todos esses que vão receber saudação ou recomendação, todos esses estão fazendo a obra de Cristo Jesus. É interessante que ele sempre coloca Cristo, Senhor. Ou seja, eles não eram discípulos de Paulo, eles eram discípulos de Jesus, fazendo a obra de Jesus, glorificando a Cristo. E em Cristo estavam sendo uma bênção. E a gente já vê uma questão importante. É que para nós realmente estarmos glorificando a Deus ou sendo bênção na igreja, a gente precisa estar fazendo isso por Cristo e para Cristo. Então, eles estavam cooperando com Paulo em Cristo Jesus. E as pessoas estavam servindo a igreja em Cristo Jesus. Então, quando você pensa na obra do Senhor e então faz por amor e para a glória do Senhor, Jesus Cristo, então você está fazendo pela motivação correta e terá grande chance de, buscando a direção do Senhor, fazer também a coisa certa, como eles estavam fazendo. Veja que não há grandes discussões sobre a questão dos papéis, porque a igreja entendeu que era uma direção divina sobre o assunto. E ele diz no versículo 4, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Veja que empenho grande, que dedicação grande, a ponto deles estarem realmente dando a própria vida pela obra do Senhor e até pelos irmãos, sabendo que esses irmãos queridos não só eram amados por eles, mas eram instrumentos de Deus, no caso do apóstolo Paulo especificamente, grande instrumento para a propagação do Evangelho. E ele começa, ou continua falando sobre diversos personagens que eram homens e mulheres de Deus. E no final, para a gente não estar citando nome a nome, ele diz que deveriam eles saudai-vos uns aos outros com ósculos santos. Todas as igrejas de Cristo os saudam. Aquela unidade que nós já falamos, essa é uma coisa que o cristianismo perdeu, desde que ele começou a se subdividir. Então ele perdeu a ideia de unidade. E a unidade, é claro, que se pressupõe em integridade em Cristo Jesus. Não dá para ter unidade apenas no sentido de que temos que estar juntos. Não dá para ser desse jeito, Todo mundo tem que estar junto em Cristo Jesus. E todos eles estavam servindo ao Senhor Jesus, conforme o Senhor Jesus mesmo ensinou, como Deus mesmo queria que fosse. Então a minha pergunta é, você está servindo ao Senhor? Você está se dedicando, fazendo o seu melhor? Quer seja homem, quer seja mulher? Está cumprindo cada qual o seu papel? Você está pensando no que Deus quer de você dentro da igreja do Senhor? Ou seja, pensando na igreja como algo maior.
denominação não é sinônimo de igreja, em hipótese alguma. A igreja de Jesus são todos aqueles que estão unidos a Cristo Jesus pelo mundo inteiro. E é claro, essas pessoas vão estar se reunindo porque elas vão estar congregando para adorar a Deus, para se abençoar, para se edificar. Mas a igreja é algo muito maior, é claro. É a igreja que está espalhada pelo mundo todo. E você está fazendo o que por ela? Está fazendo o que nela? Está fazendo o que para a glória de Deus, sendo parte dela? Pense nisso, porque aqui tem uma listinha. Claro que é uma lista pequena comparada com tantas pessoas que poderiam ser citadas, mas aqui tem uma lista que deve chamar a sua atenção para o fato que pessoas estavam sendo instrumento de bênção. Você talvez esteja pensando muito em como ser abençoado. Há muitas pessoas que vão ao culto e pensam que vão receber do Senhor. E já é um pensamento equivocado em ir ao culto pensando no que há de receber do Senhor. Porque o culto é para o Senhor, então você deveria estar dando algo, você deveria estar oferecendo o seu louvor, sua adoração, sua gratidão, porque o Senhor é o alvo do culto. E quando se diz respeito à obra do Senhor, é claro que você também tem algo a oferecer. Porque mesmo que tudo venha da parte de Deus, você que recebeu do Senhor tem um propósito que é glorificar a Deus com tudo, com toda a sua vida, né? Lembra-nos a parábola dos talentos. O que você está fazendo com o seu, né? Mas o que é o talento? É um dom específico que o Senhor me deu? Não. Nós analisarmos direitinho, veremos que o talento, na verdade, representa a vida inteira. Ou seja, tudo que você recebeu do Senhor. Você recebeu do Senhor o quê? Tudo aquilo que são suas aptidões, suas competências. E tudo aquilo que você recebeu materialmente também, né? Todos os benefícios, o seu dinheiro, os seus bens. E tudo isso veio do Senhor. E a pergunta é: o que você está fazendo com tudo que Deus te deu? Né? Você não precisa fazer o que o outro faz. E você não tem exatamente o que o outro tem. Mas com aquilo que Deus deu a você, faça seu melhor. Seja homem, seja mulher, faça o seu melhor. Glorifique a Deus. Assuma a responsabilidade de glorificar a Deus, inclusive como um gesto de gratidão. E ao fazer isso, você estará sendo bênção. Veja que ele está unindo, né, os irmãos, está colocando os irmãos um diante do outro, para que eles sejam bênção no Senhor, de tal modo que eles se edifiquem, se fortaleçam, como Priscila e Áquila, que abençoaram o apóstolo Paulo e outros mais. E agora o apóstolo Paulo está agradecendo, recomendando, saudando. Então, ao sermos instrumento para a glória de Deus, somos um instrumento de bênção. Então, seja bênção. Pegue tudo que Deus deu a você e seja bênção. Não esqueça, porque no final das contas, isso é uma dívida de gratidão que nós temos com Deus. É o mínimo que nós deveríamos fazer, ser bênção, porque fomos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus, como nos diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 1, versículo 3. Então, seja uma bênção, faça seu melhor, e vidas serão abençoadas, o nome de Deus será glorificado ao você fazer assim. Então, persevere nesse propósito de glorificar a Deus, e você verá como é bom participar desta grande obra, que é a obra do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Nós damos graças ao Senhor por tudo. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós agradecemos. De tal modo, Senhor Deus, que somos constrangidos pelo teu amor e sentimos motivados a dar o nosso melhor para o Senhor. Que o Senhor nos dê, ó Deus, sempre o coração disposto, a mente, Senhor Deus, que esteja pronta para te servir. Nossas mãos, Senhor Deus, sempre arregaçadas para que possamos fazer a tua obra, Pai. Que o Senhor seja glorificado em nossas vidas. Abençoe a tua igreja, que ela cresça no Senhor, que ela seja firme, forte, perseverante no Senhor. Que o Senhor receba a nossa oração. Tudo isso nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenha um bom dia.